Ele pediu para eu bater palma. Então, vamos lá em Salmo 15. Para retomar da semana passada a escritura base para falar sobre integridade. Eu espero que a pregação do staff passado tenha trazido boas reflexões durante a semana. Porque falamos em essência que para sermos íntegros, precisamos falar a verdade. É um dos pontos principais desse salmo. Falamos sobre sermos generosos. O dinheiro serve para avançar o reino de Deus. Isso fala aqui no salmo. E falamos também sobre sermos fiéis. Fazermos tudo o que Deus nos propõe a fazer da melhor forma possível. Vamos retomar aqui em Salmo 15, versículo 1. Lembrando por que estudar o tema da integridade nesse que é o ano da justiça. E o salmo começa assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? A pergunta mais importante, lembra? Quem vai estar no céu um dia com Deus? Sim. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz a seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então você se sentiu abalado em algum momento do ano que passou? Você sentiu a sua fé flutuar? Ou mesmo nesse ano já agora, nos primeiros dias? Você tem se sentido oscilando mais para lá do que para cá às vezes? Talvez a resposta seja aqui. Porque no final do salmo fala: quem assim procede nunca será abalado. Então talvez a grande chave para você ser mais constante na sua fé é ser mais íntegro. Por isso nós vamos falar hoje sobre a integridade parte 2. Então nós vamos focar em alguns outros elementos desse salmo. E eu vou mencionar aqui alguns. Aqui fala sobre honra. Fala que quem vai estar com Deus no céu honra os que temem o Senhor. Então, interessante, né? Relacionar honra com integridade. Mas vamos falar disso hoje. Vamos falar também sobre o versículo 3 e 4. Fala: não use a língua para difamar, nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Tem a ver com honra também, mas a gente vai enfatizar esse aspecto do salmo, de você não cometer injustiça contra pessoas. No caso aqui, difamar e fazer o mal. E vamos falar também sobre um outro aspecto que não fala diretamente aqui no salmo, mas tem tudo a ver com integridade, e é pureza. Então, esses vão ser os nossos 3 pontos de hoje, e nós vamos estudar eles diretamente na vida de um dos homens mais íntegros na Bíblia, que foi José do Egito. Então vamos comigo em Salmo 39, versículo 1. Obrigado. Salmo 39, 1. Irmão, vocês são animados? Vamos lá, essa precisa ser a reunião mais animada, amém? A gente não veio aqui para um velório, a gente não veio aqui para ficar entediado, para dormir, isso você faz na sua casa. Nós viemos aqui para aprender a palavra de Deus. Então vamos lá. Gênesis 39, 1. José havia sido levado para o Egito. Eu falei Salmos? Gênesis 39. Eu falei Salmos? Quando a pessoa está animada, ela nem sabe o que ela está falando mais.
Bom que teve uma utilidade, né? Despertou todo mundo. Gênesis 39, não tem nada a ver, né? Salmo com Gênesis 39:1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Então, aqui nós vemos um breve resumo da pregação passada. Então, José era íntegro, e aqui tem algumas características da integridade que a gente viu no último staff. Por exemplo, ele era fiel em tudo que ele fazia. Por isso que tudo que ele fazia prosperava. O Senhor estava com ele. Então, quando Deus está com você, você se dedica a fazer bem tudo o que você se propõe, acontece como José. E você tem sucesso em qualquer coisa que você faz. Também, José era um homem íntegro com o dinheiro. Porque aqui Potifar deixou ele responsável por todos os bens que ele tinha. Tem que ser alguém de muita confiança para isso, não é? Assim era José. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, versículo 5, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então, aqui nós vemos o meio da história de José. Primeiro, ele é vendido pelos próprios irmãos dele. E José acaba indo parar no Egito, onde ele é comprado como escravo por Potifar, que era o senhor dele, e ele deixou José a cargo de tudo que ele possuía, aqui fala de todos os bens dele, e José, por ser íntegro, prosperava. Acontece que, em um dado momento, a esposa de Potifar começa a cobiçar José, porque ele era bonito e tinha boa aparência, o que não se aplica nem um pouco a nenhum homem dessa sala. Esse não é o seu caso, tá bom? Isso não ia acontecer com você jamais, nem comigo. Entende? Então, esse é José. Não vai ser só prova. Tá bom? Então, aqui, a esposa de Potifar convida José para se deitar com ele. E a gente já poderia falar sobre o ponto da pureza. Mas a gente vai falar no segundo ponto. O que me chama a atenção é a primeira razão que faz José não se deitar com ela. Ele fala: não, o meu senhor me deixou a cargo de tudo o que ele possui, menos você. Então, o que fez José, num primeiro momento, recusar, foi a honra. E esse é o nosso primeiro ponto. Sermos pessoas de honra. Então, para sermos íntegros, precisamos ser pessoas de honra. E, obviamente, ele tinha em mente honrar aqui o Senhor dele, mas também honrar Deus. E ele menciona isso. Ele fala no versículo 9, versículo 10. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então, obviamente, quando você tem em mente honrar pessoas, isso automaticamente te ajuda a ter em mente honrar Deus. As coisas estão conectadas. Quando você não tem em mente honrar pessoas, fica mais difícil pensar em honrar Deus. Quando você tem em mente honrar Deus, fica mais fácil honrar pessoas também. Deus é um Deus que deseja ser honrado por nós. E justamente por isso é que ele fala
Em Romanos 12, 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Esse é o espírito do Awards que nós vamos ter essa semana. Honrar os nossos irmãos e irmãs que se destacaram. Mas mais do que isso, é o espírito que nós queremos ter na nossa vida cristã. Se queremos ser íntegros para Deus. E ainda mais, a Bíblia fala de dar honra aos outros mais do que querer honra para você. Agora, a grande pergunta que fica é que Salmo 15 fala de integridade relacionando com honra. Mas como que as coisas se ligam, né? Eu tive que parar um tempo para pensar nisso, né? Como relacionar integridade e honra? Porque parece que são virtudes, mas não tem uma ligação direta entre elas. E a conclusão que eu cheguei é a seguinte, depois pode compartilhar comigo se tiver algum outro insight. Integridade, como a gente falou semana passada, vem de ser um. Íntegro vem de inteiro, certo? Mas não necessariamente integridade tem a ver simplesmente com você ser um com seus próprios valores pessoais. Porque essa seria uma linha bem humanista, não é? Então você pode ser um com seus próprios valores e esses não serem os valores de Deus, por exemplo. Então quando a gente fala de ser íntegro aqui, nessas duas aulas, tem a ver com ser um com Deus. E é isso que a Bíblia fala de José. Fala que o Senhor, olha isso, no versículo 2, o Senhor estava com José. Então, o que fazia ele ser íntegro não é só falar a verdade. Muitas pessoas no mundo podem falar a verdade. O fato dele ser íntegro não tinha só a ver que ele era fiel com dinheiro. Tem pessoas no mundo ainda fiéis com dinheiro. Ou que ele era fiel em tudo que ele fazia e era bem sucedido. Tem pessoas assim no mundo. Mas o que diferencia um homem e uma mulher de Deus, que buscam ser íntegros, é que nós queremos ser um com Deus. Então nós podemos ser um sem Deus. Deus quer que nós sejamos um com Ele. E aí vem o aspecto da honra. Eu acredito que Deus colocou a honra dentro do nosso DNA. Porque Ele é o que Ele espera que a gente faça. Que a gente viva uma cultura de honra. E o problema é que o pecado, covardia, egoísmo, orgulho, nos impede de ser aquilo que Deus criou a gente para ser. É só parar para ver os filmes, por exemplo. Uma das coisas que mais deixam a gente empolgado com os filmes que a gente assiste é o conceito da honra que está embutido lá. Porque os filmes retratam uma realidade muito rara de se ver nos dias de hoje. É muito difícil ver honra no dia a dia. Por isso que os filmes retratam isso e eles fazem tanto sucesso e deixam a gente animados. Porque esse conceito está lá inserido. Eu vi esses dias, revi na verdade, o primeiro filme do Senhor dos Anéis. Quem aqui já viu o Senhor dos Anéis? Vocês precisam ver Senhor dos Anéis. Eu sei que demora 3 horas. Eu sei que é nerd pra caramba. Mas você vai gostar. E é interessante porque eu vi esse filme quando era criança e passa o tempo. Às vezes você revê um filme e você tem uma outra mentalidade. E a forma que você vê o filme é totalmente diferente da primeira. A sua visão de mundo mudou e aí você vê o filme de outra forma. E o que acontece? Eu nunca tinha visto Senhor dos Anéis dessa forma, mas é um filme que fala sobre honra, sobre amizade. Então você tem o Frodo, que é o anão principal, né, o Hobbit, Frodo. E aí você tem o Sam, que é o amigo dele. Na verdade, pelo que falam no livro, ele é um criado, um servo do Frodo. Mas o filme retrata eles como amigos. E a missão de levar o anel para ser destruído é dada ao Frodo, porque ele era o possuidor do anel. Agora, o Sam, ele decide ir só para ajudar um amigo dele, só por isso. Ele decide se arriscar para estar junto dele. É incrível, né? Pensar numa história de amizade, de honra, e essas coisas se misturando. E no final do filme, é interessante porque o Frodo se separa da Sociedade do Anel para ir sozinho destruir. E o Sam, ele quer ir atrás do Frodo para ajudar ele. E aí tem essa cena no final do filme que o Frodo está num barco já num rio, já um pouco distante da margem, e o Sam pula na água para alcançar o Frodo, porque o Frodo queria ir sozinho para não colocar o Sam e os outros em risco. Mas o Sam, ele começa a nadar, só que ele não sabe nadar.
Mas ele quer arriscar a própria vida só para ir com o amigo dele. E o Frodo volta, salva o Sam, e juntos eles vão nessa viagem para destruir o anel. Então, olha a honra. É isso que faz esse filme fascinante, e outros também. Que a gente vê isso e a gente se imagina. Imagina tendo relacionamentos assim que nós podemos ter no reino. Em parte só porque no reino nós prezamos por uma cultura de honra, que é o que Deus preza. Então, honra, irmãos, está além da lealdade. São conceitos similares, mas ao mesmo tempo diferentes. Porque é mais comum você ser leal a quem é leal com você. E só isso já é raro no mundo. As pessoas, naturalmente, elas são desleais e ingratas. Eu quero que a gente se questione se a gente tem sido assim também. Se tem faltado gratidão, reconhecimento e lealdade com pessoas. Entende? Pode ser coisas simples no seu dia a dia, no seu trabalho mesmo. Sabe? É bom você ser leal. É bom você honrar, por exemplo, o seu chefe que te contratou. É bom você ter gratidão, sabe, por essa pessoa. Ela te deu uma oportunidade, querendo ou não. Não é verdade? E às vezes, com algum tempo na empresa, a gente só olha as coisas negativas da pessoa. Verdade. Mas você só tá lá para comer de conversa porque ela te colocou lá. Ou alguém que te indicou. E às vezes acontece isso. Alguém te indica e você queima essa pessoa no trabalho. Porque você é um péssimo funcionário, não é? Entende? Então, você está sendo desleal com alguém que foi leal com você. Então, essa é uma razão para ser exemplar. Muito bom, irmão. É ser leal. Então, às vezes, com discipulado é muito importante ser leal. Porque você tem alguém aí dedicando o tempo, o conhecimento, a energia dela para te ajudar. E muitas vezes a gente não reconhece isso. A gente vê os defeitos do nosso discipulador, mas não que ele está lá para dar a vida para a gente também. Agora, o conceito da honra é ainda superior. Porque lealdade muitas vezes implica reciprocidade. Honra não. Você honra mesmo aqueles que não honram você de volta. E esse é o caso de José. Depois a gente vai ler o versículo 19 e 20, mas José, ele honra Potifar. Ele não se deita com a mulher dele quando ele teve oportunidade para isso. Mas Potifar não honra José de volta. Ele acredita na versão da mulher. E sequer ouve José e manda ele para a prisão. Mas José, em nenhum momento, se volta contra Potifar. Você não vê ele falando um A de Potifar. Você vê ele honrando ele até o fim. Por quê? Porque ele era escravo. E Potifar trouxe ele para a casa dele. Deu comida, deu abrigo, deu um trabalho. Então, José, com certeza, guardou isso no coração dele. Eu preciso honrar esse homem até o fim. Só porque Deus me chama a fazer isso, mas também por tudo que ele me fez. Muito bom, irmão. Eu acho que isso é oportuno agora para o momento que a gente está na igreja, de transições. Então, literalmente, todas as regiões vão ter mudanças de liderança agora. Entende? A região sul, só a oeste continua a mesma, com Valdir Carol, por enquanto. Por enquanto, porque eles vão para Lima em 2 meses. Entende? Mas a sul agora está sobre a liderança deles, a partir desse domingo oficialmente, desse próximo domingo. A região leste vai estar com Gabriel e Amanda. O ABCD vai receber a Jay. A Sul vai receber a Letícia. Então, Caio e Carol vão para BH semana que vem já, como ele bem falou aqui. Irmãos, algo que nós queremos ter na igreja é honra. Sabe, a Bíblia nos chama a fazer isso. Então, se o seu líder está saindo da sua região, eu quero te animar a honrar ele. Não só pensando no que a região vai fazer. Talvez vai ter uma festa, uma celebração, como teve ontem para Caio e Carol, mas você pessoalmente pode honrar. Você pode honrar de uma forma bem simples. Você pode parar a pessoa no convívio agora, depois do staff, e agradecer. Algo que você aprendeu dela. Você pode fazer uma cartinha, você pode mandar um áudio, você pode fazer um post numa rede social, você pode dar um presentinho. O ponto não é honrar a pessoa em si, mas honrar o Deus que chama a gente a honrar eles. Amém? Então, eu sei que no Brasil nós temos uma cultura de piada, de, sabe, ser engraçado. Mas, obviamente, as pessoas que estão saindo, elas sentem. Não sei se você parou para pensar nisso. Ainda mais Valdir e Carol, que vão para outro país. Então, é difícil para eles, irmãos. Ainda que eles estão animados de ir para o Peru, mas é difícil deixar a região que eles estão já há anos. Entende? Então, coisas como, irmão,
Que bom que você vai embora logo. Eu queria isso, sabe? Por exemplo, tem um lado meu que quer que o Valdir vá embora. Por quê? Porque a gente faz aniversário no mesmo dia. Então, quando eu descobri isso estragou meu aniversário. Porque tem outra pessoa, entende? Então, eu tô sendo aberto com o meu lado ruim aqui. Pra você ver o céu também, porque eu sei que você pensa coisas assim também. Entendeu? Então, parte de mim, a minha parte egoísta, a minha parte orgulhosa, pensa assim, nossa, que bom que o Valdir vai. Porque agora eu posso ser o centro das atenções no dia 7 de abril. Mas qual é o ponto? Eu não vou falar isso pra ele. Eu não vou falar isso pra ele, porque é muito insensível. Pelo contrário, eu vou honrar ele. Entende? Então... Vocês entenderam, né? Bom, assim, só um parênteses. A gente já fez essa piada internamente, por isso que eu tô fazendo aqui. Seria insensível mesmo fazer essa piada, mas a gente sabe que é uma piada. E para além disso tem a Idalina, Deus está cuidando do meu coração, porque ela faz aniversário dia 7 de abril também. Eu falei, eu vou te mandar para BH, Idalina. Mas é isso, Deus está cuidando do meu coração ainda, para não ser egoísta. Entende? Mas o ponto, irmãos, é que se você quer ser íntegro, seja um com Deus, honre, seja uma pessoa de honra, porque Deus é um Deus de honra e nos chama a ser assim também, amém? Segundo ponto, Gênesis 39, versículo 10. Vamos seguir lendo. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, que mulher chata, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Não é? Muito chata, meu. Sai daqui. Um dia, olha que absurdo essa mulher louca, perturbada. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas. O que José pensou? Vou varrer a casa, né? E nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Imagina, mulher desequilibrada. Irmãs, não vou falar. Não vou falar. Mas digamos que assim. Vou falar. Digamos que esse não é um método efetivo numa saída. Sabe, nem algo parecido com isso. Pra, enfim, né? Animar o irmão ter uma segunda saída com você. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão. Então, segundo ponto, ser puro sexualmente. É impossível pensar em integridade sem pensar em pureza sexual. Porque para muitos homens mesmo, e ainda mulheres, esse é o principal ou o primeiro passo para perder a sua integridade. É perder a sua pureza. E aí nós precisamos aprender do coração de José aqui, para nos mantermos íntegros como ele se manteve íntegro nessa área. Ainda que a mulher agarrou ele, queria ter relação com ele, e ele é homem, imagina. Eu não imagino que José não lutasse com essa área, porque todo homem luta, não é? Eu imagino que foi uma luta para ele, não foi uma luta fácil. Ainda assim ele se manteve íntegro porque ele temia a Deus. Paulo fala algo para Timóteo interessante, que reflete esse princípio aqui, em 2 Timóteo 2, 22. Ele diz, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. É interessante porque em outra escritura, Paulo fala para a gente resistir ao diabo. Pedro fala, na verdade, resistam ao diabo. Mas aqui, quando fala do pecado sexual, e quando nós olhamos para a vida de José,
O que a Bíblia nos ensina não é resistir, e sim fugir. Paulo fala, fuja, e foi o que José fez. O princípio de José para manter a sua integridade é esse. Não devemos lutar contra o pecado sexual, apenas fugir dele. É assim que você luta, na verdade, para se manter puro. Você foge. E aí você às vezes se pergunta, mas meu Deus, por que é tão difícil assim fugir? Por que para mim está sendo tão difícil fugir? Fugir não é difícil, na verdade. É bem fácil. Você pega e sai correndo, igual ele fez. A mulher agarrou ele saiu correndo. É isso que Paulo fala para Timóteo, só foge. Pensa, é fácil fugir. Difícil, na verdade, é ser humilde para querer fugir. Pega, irmão. O segredo para ser puro, na verdade, é bem simples. Tem muito mais a ver com humildade do que com pureza. É uma questão de humildade, irmãos. Na verdade, o seu nível de impureza, mesmo na mente, só reflete o seu nível de orgulho. Porque, olha quão humilde foi José. Imagina, ele se pôs em uma situação muito humilhante aqui. Ele era escravo, ele era servo, ele precisava ir lá. A mulher todo dia insistia com ele. Eu imagino que ele não era rude, né? Como ele fala aqui com ela, ela fala, não, mas Potifar me confiou tudo, menos a senhora, eu temo a Deus. Ele tinha que dar explicação dia após dia. Ela agarra ele tem que fugir, deixar o manto. A gente já vai ler na sequência. Ele é completamente humilhado depois por Potifar. Ele é preso. Então, José era muito humilde. Esse é o grande ponto que fazia ele ser puro. Então, pensa comigo, não tem como. Se você é extremamente humilde, ora a Deus por essa área. Se você é extremamente humilde, é extremamente aberto, não com o pecado, mas antes dele com a tentação ainda. Se você é extremamente humilde e ouve conselhos, por exemplo, para aqueles que estão namorando, não ficar sozinho. Se você faz isso, ouve outros conselhos como não ficar muito perto emocionalmente, falar de uma forma muito sentimental, muito melosa, sabe, excessivamente carinhosa, e não precisa disso. Isso já tem sido pregado muitas e muitas vezes, irmãos. Se você é humilde de cuidar do seu celular, do horário que você fica na internet, de novo, todas essas coisas já foram faladas muitas vezes. Se você é um discípulo com 1 ano na fé, você já ouviu mais de uma vez essas coisas, pelo menos. No discipulado, em pregações, etc, etc. A grande questão é ser humilde. Ser humilde. E fazer o que você já sabe. Todo mundo aqui já sabe o que é necessário para ser puro. Já ouviu isso suficientemente. Se você não sabe, tem um livro que chama A Batalha que os Reis Perderam. Então, acho que todo mundo tem acesso. Se você não tem, me pede. Eu tenho alguns ainda em casa. E se você não leu, é isso. É porque você não foi humilde. Porque a gente já falou muito sobre esse livro, não é? Então, todo mundo praticamente já recebeu esse livro. Você provavelmente tem na sua casa. O que te impediu de abrir e ler foi não ser humilde. Porque você acha que talvez já sabe. Só que você não... Ou você acha que você já tem feito, mas não tem feito. Sabe, não sabe, mas está lá escrito. Então, irmãos, precisamos ser puros para sermos íntegros. E para sermos puros, precisamos ser humildes. Esse é o segredo, não tem segredo. Seja humilde e você vai ser puro como José foi. Amém? Amém. Terceiro e último ponto. Gênesis 39, 13. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritando por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Meu amigo, essa mulher ficou gravada, né? Que criou uma história sobre José, mentiu sobre ele. E fica pior, versículo 16. Ela conservou o manto consigo até que o senhor José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando eu gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o meu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José, lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão.
Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Irmãos, esse é o incrível de você ser íntegro, que Deus está com você. E tudo que você vai dar certo, tudo que você vai fazer vai dar certo, mesmo que dê errado. Entende? Mas é interessante esse capítulo. José começa o capítulo tudo dando certo e termina tudo dando certo. Só que no meio, aparentemente, tudo deu errado. Então, quando você é íntegro, você sabe que o começo vai dar certo e o final vai dar certo. Ainda que no meio tenham provações. Agora, quando você não é íntegro, é o inverso disso. Então, você sabe que tudo vai começar errado e tudo vai terminar errado, ainda que no meio pareça estar dando certo. Por isso que nós queremos ser íntegros. Nós queremos terminar bem. E com Deus vai dar certo, mesmo que dê errado. Então foca naquilo que você controla, não no que você não controla. A maior parte das coisas a gente não controla. Mas o que sim a gente controla é a nossa integridade. Agora, é interessante essa parte porque a mulher de Potifar acusa injustamente José, criou uma mentira sobre ele, que ele tentou abusar dela, ela gritou, enfim, criou toda uma história. E no final, Potifar acaba mandando José para a prisão. Que situação humilhante, né? Ele foi íntegro e parece que o resultado foi a vida dele ter piorado. Só que, obviamente, a gente conhece a história. Depois disso, ele vai para a prisão e ele termina sendo o segundo em importância em todo o Egito. E ele salva a família dele com isso. E salva a sucessão, né, da descendência dele. Mas aqui José tem uma grande prova, que eu acredito que em algum nível todos nós estamos passando também. A prova de você continuar íntegro depois que alguém não é íntegro com você. Ou a prova de continuar sendo justo depois de ser injustiçado. Essa é uma grande prova, irmãos. E poucos passam por ela. Então José estava sendo íntegro. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas são íntegras, até que alguém não é íntegro com ela, e aí elas não são íntegras mais. Elas são justas até ter uma injustiça, e aí ela não é justa mais. E o nosso terceiro ponto é continuar justo depois de ser injustiçado. Muito bom, irmão. Então não adianta você ser íntegro só por um tempo. Em Salmo 15 não diz que quem vai estar com Deus é quem é íntegro por um mês, não é? Mas alguns, infelizmente, decidem ser discípulos por um mês só, e não mais. Não fala que alguém vai estar com Deus por ser íntegro um ano. Parabéns, fez aniversário espiritual, 12 mêsversários espirituais, completou um ano na fé, já fui íntegro, vou estar no céu. Não é isso que diz o Salmo. Você é íntegro quando você tem uma vida íntegra até chegar no céu. Então, esse é um grande ponto. A integridade não é por um tempo. E uma das maiores tentações que podem ter é você abrir mão dela porque alguém pecou contra você. Mas eu não vejo aqui em nenhum lugar José falando contra Potifar. Porque ele era um homem de honra, mas também ele queria se manter íntegro. Esse é o grande ponto aqui. Eu não vejo depois, quando ele vai na prisão, lembra? E aí você tem o copeiro do rei e o padeiro. E ele é esquecido na prisão. Lembra? Ele interpreta o sonho. E aí ele fala, lembra de mim, por favor, quando você for falar com o rei. E esquecem dele. Eu não vejo ele criticar aí depois também, não é? Quando ele foi mais uma vez injustiçado. Quando os irmãos vendem ele, eu não vejo ele falar logo em seguida dos irmãos. Se queixar. Ele se mantém íntegro, prova atrás de prova. E uma coisa que nós precisamos entender. Pedro fala em 1 Pedro 2, 21. Depois você pode ler. Pois que glória há se vocês suportam golpes recebidos por terem cometido mal. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Então todos nós queremos ser como Jesus, não é? Mas nós não queremos ser injustiçados como Jesus. Não é? Quando a gente
comete o mal, quando a gente peca e a gente é punido, a gente até entende. Mas quando a gente faz o que é certo e termina mal por isso, isso muitas vezes a gente não aceita. E essa é a razão de muitos discípulos ficarem amargurados com pessoas com Deus. Entende? Então, a razão número 1, eu diria, para pessoas caírem da fé é a amargura. Para líderes caírem da fé, amargura. Quanto a gente viu isso acontecer o ano passado ainda, no movimento. Mas Pedro fala que para isso vocês foram chamados. Parte do nosso chamado como discípulo, sabe qual é? A gente pensa, é ser um missionário, ir para outra cidade, outro país. Parte do meu chamado é casar ou trabalhar para a igreja, estar no ministério, liderar um bate-papo. Sim, pode ser, mas parte do seu chamado e do meu é sofrer injustamente. Muito bom, irmão. Porque é aí que a gente está mais perto de ser como Jesus. Porque ele foi o que mais sofreu injustamente. Muito mais que José ainda. Então, entenda de uma vez por todas, ser injustiçado é parte do seu chamado e do meu. Ser injustiçado na igreja, por cristãos, por discípulos, por líderes, vai acontecer com você também. Vai acontecer. Irmão. E aí, eu quero te recomendar um livro que eu li essa semana, que me ajudou muito a entender o que aconteceu o ano passado no movimento. Porque, em parte, eu me senti injustiçado, irmãos, sendo sincero. Eu me senti injustiçado, eu me senti traído, eu me senti... Sabe? Poxa, tinham pessoas que eu honrava, mas eu não me senti honrado por tudo que aconteceu. Mas, de novo, não se trata de mim, eu não estou no centro do universo. Eu fui chamado para isso, na verdade. E o livro que eu li chama O Perfil de Três Reis. É um livro muito curto. Você pode ler em 1 dia, 2 dias. E ele fala sobre Saul, Davi e Absalão. Como lidar com a injustiça que Davi lidou, por exemplo, de Saul, o líder dele. Então, é uma prova grande, não é? Quando a injustiça vem do seu líder. Também é uma injustiça grande, é uma prova grande quando a injustiça vem de alguém que você lidera. No caso, Davi era pai de Absalão. Avô. Avô ou pai? Pai de Absalão. Bom, amém. Então, o livro retrata isso, irmãos. E como nós podemos superar injustiças liderando ou sendo liderados. Então, me ajudou muito e eu tenho certeza que se você ler vai te ajudar também, inclusive a entender muito do que tem acontecido aí no movimento. Mas o que eu percebi? De tanto pessoas que se separam, ou como se separaram ano passado, e decidiram criar seu próprio movimento, quanto de pessoas que estão aí na internet, dia e noite, perseguindo o tempo todo, falando mal de tudo e de todos, com muita coisa no coração, nitidamente. Ou mesmo de pessoas que saem da igreja e só seguem a vida delas e não falam nada mais. Que muito do que acontece nesses casos vem simplesmente de pessoas que se sentiram injustiçadas. E muitas vezes elas de fato foram na igreja. Agora, isso não te dá direito de ser injusto de volta. Esse é o grande ponto. Sim. Porque se você é injusto de volta, você deixou de ser inteiro. Amós 5:7, a última escritura de hoje, fala o seguinte: vocês transformam o direito em amargura e lançam a justiça no chão. Então, o que Amós fala aí como profeta é que o povo transformava o direito em amargura e lançavam a justiça no chão. Então, muitas vezes, quando alguém fica amargurado na igreja, porque se sentiu injustiçado, é porque de fato foi injustiçado. Agora, quando você fica amargurado, é isso que essas pessoas não entendem. Elas estão cometendo uma injustiça ainda maior, porque elas estão cometendo uma injustiça com Deus. Porque Deus fala que o perdão é uma questão de salvação, não é? Que se o seu irmão pecar com você ainda 70 vezes 7, você precisa perdoar todas essas vezes no mesmo dia ainda. E não depende dele se arrepender ou não, depende só do seu coração. Então, esse é um ponto muito sério pra gente, irmãos. E o que eu percebi?
quando alguém vê injustiça na igreja, e às vezes as injustiças, é interessante, elas não são solucionadas de uma vez. Isso leva as pessoas a ficarem mais amarguradas ainda, não é? Eu vi esse irmão fazer injustiça, eu vi ele em pecado, eu falei com o meu líder, eu falei com esse outro e nada resolveu, aparentemente. Não é? Eu tenho um conselho para você. Quando você for injustiçado, porque você vai ser. Pode ser que seja por mim, pode ser que seja por outro líder, por outro irmão que está aqui. O que fazer quando você é injustiçado? Essa é a pergunta, não é? Nada. Essa é a resposta. Nada. O que José fez? Nada. O que Jesus fez? Nada. O problema é que quando você pensa em fazer praticamente qualquer coisa depois que você é injustiçado, você vai acabar fazendo uma injustiça ainda maior. E é isso que explica o ano passado inteiro, irmãos. Isso é que explica, na verdade, todo mundo que decidiu fazer alguma coisa porque se sentiu injustiçado. E não pode ser assim, comigo não. Entende? Eu vou fazer justiça com a minha própria mão. Besteira. Muito bom, irmão. Você vai fazer pior do que fizeram com você, só isso. A realidade é que a melhor coisa que você pode fazer depois de ser injustiçado é ignorar e continuar fazendo o que estava fazendo antes. E melhor. Não é o que José fez? Ele estava fazendo bem o trabalho dele como servo de Potifar. Deus abençoava ele em tudo. Ele foi injustiçado. O que ele fez? Nada. Ele foi para a prisão, ficou preso lá e continuou fazendo o que ele fazia já, que é fazer tudo o que ele fazia bem. Deus continuou abençoando e aí ele chegou no posto que ele chegou. Então, quando você for injustiçado no trabalho, na faculdade, na sua família, na igreja, não faz nada. Se for para fazer algo, continua fazendo o que você estava fazendo antes, faz discípulos, vai orar, vai ler a Bíblia, entende? Vai perdoar de alguma forma e faz melhor e Deus vai abençoar, amém? Conclusão, irmãos. Integridade, parte 2. Que tema fascinante para a gente estudar no começo do ano. Porque mostra que está só nas suas mãos e nas minhas quem a gente vai ser no final de 2025. Nós vamos ser mais justos e para isso mais íntegros, ou menos justos e menos íntegros. O que eu quero pedir é que a gente passe adiante essas aulas, porque eu acredito que cada discípulo na igreja precisa aprender de integridade, e ainda mais nós como líderes. Entende? A integridade é o pilar número 1 para qualquer discípulo de Jesus, e lembrando que antes de sermos líderes somos discípulos. Então vamos crescer nessas 3 áreas de hoje. Falamos sobre honra, falamos sobre pureza e falamos sobre injustiça. Se a gente soma isso com a semana anterior, sem dúvida, nós vamos ser um monte de Josés, Joséias que sejam, que no fundo, é o que Deus espera. E é o que nós queremos, porque, como fala Salmo 15, para terminar, quem habitará um dia no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta. Fala a verdade. Então nós não só queremos, mas precisamos ser íntegros em nossa conduta, irmãos. Para Deus seja a glória. Amém.